demonstra o Giuseppe Campesi, um livro chamado Genealogia da Segurança Pública. Pesquisa histórica, conceitual, de como se constitui o conceito de jurisdição. Jurisdição é impensável sem os administrativistas, que são esses que vão incorporar a escola tedesca. Ademais, a tentativa de constituição de um pensamento italiano justo-publicístico se dá de novo em contraposição ao que aconteceu, o que aconteceria na Itália, na Alemanha. Essas são justificativas. A coisa é boa como está porque não foi tão ruim quanto a Alemanha. Que não, né? Que não é uma justificação razoável. O que poucos dizem é que quando o Arturo Rocco escreve o texto base sobre o tecnicismo jurídico, ele faz literalmente, não vou usar esse termo, sob pena de ter cortes. Não, ele fez um plágio de ideias, então. É do Orlando. O Orlando escreve pela primeira vez o movimento tecnicista. O movimento tecnicista do Arturo Rocco, o Arturo Rocco, ele é um leitor do Orlando, e o Orlando é quem primeiro chega às conclusões que o Arturo Rocco chegou. Só que o Arturo Rocco não cita o Orlando, não cita. E o Orlando, ele é uma conferência na Universidade de Parma, a produção palermitana do Orlando. E ele está tentando fundar uma ciência do direito público. E isso faz com que ele tenha que tentar afastar alguns conceitos que andavam rondando o direito público sob pena de colonização. Portanto, o que faz o Orlando é organizar um sistema de conceitos de direito público. E que o Rocco vai tomar em consideração. Então, depois eu vou chegar a algumas questões levadas pelo Orlando. E que são inéditas. Essas são inéditas. O Orlando é o cara que traduz o Jelinek para o italiano. E que faz a apresentação do trabalho. Teorias dos direitos subjetivos públicos. Que é, inclusive, veja, porque é tão ruim de se falar e ficar preso numa teoria de direitos subjetivos públicos. O Manzini tem uma conferência em que ele fala para assegurar, né, na instrução, eles chamam de instrução preliminar, que é a investigação preliminar. A investigação, sem os advogados, sem a defesa, é justificada a partir dos direitos subjetivos públicos. Teoria dos direitos subjetivos públicos. Então, perceba que ela tem um parâmetro. A teoria dos direitos públicos subjetivos, ela concebe os direitos como concessões estatais. Isso já vinha da teoria tedesca e é acentuado especialmente pelo Orlando. O Orlando escreve dessa forma e o Arturo Rocco vai replicar. O tecnicismo propriamente penal, ele acaba absorvendo então essa justpublicística. O individualismo ou liberalismo, ele está no seio dessa justpublicística. Tanto assim é que Orlando, como eu disse, o Orlando escreve muito antes do Arturo Rocco. O Arturo Rocco escreve em 1910. O problema é que há um certo giro, uma crise aqui no direito, que é a crise de justificação externa, como eu havia mencionado também. O Sbrickle vai usar uma expressão, ele chama de civilística penal. A civilística penal é a incorporação das metodologias tecnicistas. Diz assim, olha, existia uma penalística civil, essa era do Carrara, era do Beccari, do Verri, esses autores. A penalística civil. Porém, no mesmo seio do liberalismo aparece uma civilística penal, que vem, em parte, embutida na crítica da escola positivista. Os positivistas faziam a crítica da prisão dos iluministas à metafísica. Ou seja, os metafísicos trabalham com um método dedutivo e, portanto, não conseguem verificar o êxito das ciências experimentais, método experimental, observação, empírico. Vem com
com os antropólogos, antropologia criminal, não vem com Lombroso, mas vem com outros tantos autores, não só ele. Nessa dinâmica, então, a juspublicística, que é alimentada pela Alemanha, vai dar a base principal para que o direito penal tente se espelhar em alguma coisa. O direito penal se espelha no direito administrativo para tentar organizar seus conceitos. E esse é o primeiro problema, porque para se espelhar lá, vai ter que criar um método, que não pode ser um método metafísico. Nem também pode ser esse dos positivistas, porque esses fazem o direito sucumbir a nada. Eu não consigo controlar o que esses caras estão fazendo. Então, quando Arturo Rocco escreve, ele escreve nessas condições de tentar pensar uma estrutura liberal, embora um liberalismo conservador, mas liberal, de direito penal. Com isso, com esse giro, com essa mudança para a civilística penal, como diz o Sbricoli, penalística civil, os iluministas, civilística penal, os tecnicistas. Mas é uma mudança dentro do liberalismo, de um liberalismo preocupado com as justificações externas e com os direitos, portanto um liberalismo progressista, por um giro para um liberalismo conservador ou reacionário. Estou usando o ou, não porque são sinônimos, mas porque o Sbricoli fala em conservador, eu penso que seja reacionário. Não é, veja o ou, que eu estou dizendo, não é para ser usado como sinônimo. Eu, particularmente, penso que é um liberalismo reacionário. Esse problema aqui, né, o Orlando, quando ele escreve, voltando só um passo, o título da palestra dele se chama Os Critérios Técnicos para a Reconstrução Jurídica do Direito Público. Contributo à História do Direito Público nos últimos 40 anos, 1885-1925. Esse autor aqui, ele estabelece, portanto, a base, a partir do direito administrativo. Vem, então, o Arturo Rocco. Eu vou pular várias coisas que eu poderia falar aqui, mas acho que não seriam tão interessantes. O Rocco, o primeiro texto importantíssimo do Arturo Rocco, se chama Objeto do Delito e a Tutela Jurídica Penal, no qual essas categorias vão ser, pela primeira vez, manipuladas. Então, quem não ouviu a ideia de pretensão punitiva, atribuído ao Calbini. Calbini fala em exigência punitiva e o Arturo Rocco vai pensar a ação como direito penal em andamento. Ação penal para o Rocco é direito penal em movimento. Quem nunca ouviu falar do direito subjetivo de punir? Esse é fantástico. Porque a linguagem do direito, ela força explicações. Né? Ele fala direito. Qual é o direito, como é que o Estado tem o direito de punir? O Estado tem o direito de punir porque tem alguma coisa antes. Tem o crime. Sim, o crime é uma infração ao direito do Estado. Se você pensa no direito administrativo, tem que ter uma relação bilateral. Ao direito de um corresponde o dever de outro. Se o delinquente ele comete uma infração a um direito do Estado, que direito seria esse que o Estado tem em relação ao indivíduo prévio ao cometimento do crime? Qual é o direito que o Estado tem em relação ao sujeito antes do cometimento do crime, se o crime é infração a um direito do Estado? Esse é um ponto quase sem saída, se estivesse numa teoria democrática, mas a gente não está, então a saída é fácil. O direito à obediência do súdito ao Estado. Esse é o direito lesado. Tá? Nesse texto, Objeto do Delito, é um texto que foi traduzido por aquela editora de Buenos Aires e Montevideo, a BDF, que está em espanhol, esse texto. O próprio, em termos da ausência de uma separação, o próprio Enrico Ferri confessa que eles estão falando a mesma coisa, num texto chamado Fascismo e Escola Positiva na Defesa Social contra a Criminalidade. É um texto de 1926. Eu sou meio neurótico de fonte. Esses dias eu cheguei a cogitar de ir para a Itália tentar achar. Eu estava atrás de um livro que eu não consegui.
esse aqui eu consegui. É um texto, aí eu mandei para o Franco Volta, que é o maior sebo, né, de livros da Itália. Não, às vezes, talvez tu consiga encontrar numa feira de livros sazonal que acontece, mas é que são as pessoas que têm os livros e tal. Eu cogitei de fazer minha mulher, sabe aquele olhar assim, tipo, né, fulminante, né? Não, né? Mais difícil, né? Mas tem vários textos que sumiram nesse processo. Tem pelo menos 2 que eu não consegui. E, enfim, pelo menos para checar, né, a fonte, embora consiga fazer isso pelos comentários. O direito subjetivo de punir é essa. O direito subjetivo de punir nada mais é do que a colocação em prática da velha pandectística. É por isso que eu estou falando dos caras que aparentemente tem nada a ver com o processo penal. O Rocco, de uma maneira liberal conservadora, ele põe em ação os conceitos tutelados pela escola pandectística, né, pelo Savigny, pelo Iering, pelos romanistas, pelo Jelinek. Um segundo aspecto é que, e aí diz o Padovani, o Túlio Padovani, que é um dos caras que eu mais gosto, né? Tanto escreve sobre o direito penal, o processo penal, mas por ser um cara autenticamente crítico. Ele vai dizer que esse liberalismo do Rocco produziu uma espécie de sublimação autoritária. Ou seja, de que é esse contexto, é essa forma de produção que permite a sua utilização para fins os mais variados, para fins os mais tenebrosos possíveis. Portanto, o fato de você não ter sido um fascista não quer dizer que você não tenha ligação com o fascismo, porque você dá a ferramenta para os caras. Quer dizer o quê? Que o cara escreve será utilizado pelos fascistas por conta de toda a sua asepsia, pretensa asepsia política. Então, um instrumento frágil, um instrumento débil. Quando Arturo Rocco escreve, então, a famosa Prolusão, o Problema e o Método da Ciência do Direito Penal, que inclusive está disponível online, em italiano, nós não temos essa tradução no Brasil, infelizmente. Ele vai dizer assim: o primeiro problema é a crise do direito. Então, é difícil você encontrar um trabalho que não começa. O direito penal vive hoje uma crise. Meu, eu já não gosto, eu já nem leio mais. Hoje começa, hoje. Dirá o Zaffaroni, né, lá na origem do discurso crítico, de crise em crise. O discurso crítico, né, que ele chama atenção é justamente a colocação em torno das constantes crises fabricadas pelo próprio direito penal para sua automanutenção. Agora, o que o Arturo Rocco enfatizará é a necessidade de construção de um método. Então, a construção do método é o aspecto primordial para o Arturo Rocco. E ele vai dizer assim: iluminismo e escola positiva são problemáticos, porque eles não constituem necessariamente uma coisa completamente diversa em relação ao outro, porque ambos têm métodos improdutivos. Então preciso conformar um outro método. Mas o que é problemático no Brasil é dizer que a proposta do Rocco constitui uma ruptura com o positivismo. O próprio Rocco diz que não há uma diferença muito clara entre positivismo e iluminismo do ponto de vista metodológico. Um é indutivo, outro é dedutivo, um é experimental, o outro é metafísico, mas esses aqui não servem, nenhum deles serve. Um porque produz um enclausuramento, o outro porque produz uma abertura, então nada disso presta. Não há uma ruptura porque ele vai tentar manter essas estruturas disciplinares em funcionamento em prol do direito, é a domesticação das categorias positivistas, ou ainda a utilização daquilo que o iluminismo produziu que pode ser aproveitado, porque não é botar tudo fora. Ele é um liberal conservador, não é um cara que vai criar algo do zero. No Brasil se diz corriqueiramente, eu estou dizendo isso da melhor doutrina, que houve uma ruptura, e não houve. Especialmente quando você abre um livro de direito penal como as ciências auxiliares. Aí vem a criminologia, né? A criminologia é uma ciência auxiliar. Então, qual é a possibilidade da criminologia ser uma disciplina escravizada em funções da pena? Quer dizer, a ideia do direito penal. Logo, isso para não falar de outras, né?
criminalística, né? Às vezes o cara nem sabe a diferença entre criminalística e criminologia, trata uma coisa por outra. Esse mesmo livro, são dois autores que eu acho que um sozinho não conseguia escrever. Ele ensina que no final uma das propostas do livro dele é a formação do perito criminólogo. Meu Deus! Vocês não têm ideia do que isso representa em termos de enfim, volto a dizer, é um livro que tem 4ª edição, uma livraria, uma editora grande, mas vendeu muito, o estrago já foi grande. Sim, esse é um tipo de livro que tinha que ser, sei lá, juntamente, isso é o Ministério da Saúde que tem que controlar. O que o Rocco fala, é que tem um problema. O problema não é de ruptura, é de separação, é de distinção. Distinção entre ciência do direito e demais ciências, isso é uma coisa. Ruptura, isso é outra. Isso é outra completamente diferente. O Rocco nunca escreveu ruptura, nunca escreveu isolamento, nunca escreveu separação obrigatória completa. Então esse é o primeiro erro de regra da tradição, não só brasileiros. Vários textos falam numa espécie de cisão. Distinção, porque o Arturo Rocco especifica que o objeto, então, na ciência penal é composto de 3 elementos. O primeiro elemento se chama exegese. Toda ciência penal precisa da exegese, embora ele diga que isso seja uma literatura inferior. Segundo, dogmática, esse é o momento. Esse é o momento em que o Rocco desenvolve um fechamento. Mas esse fechamento ou clausura dogmática do direito penal em relação a outras questões, não é necessariamente algo pertencente exclusivamente ao tecnicismo. A dogmática vai produzir conceitos que fazem sentido dela para ela. Então, falava de um artigo que foi contra a minha vontade, foi aprovado na revista, parecer, mas substituir a teoria da ação pela teoria racional do Hayek. Então, crime e preço é a mesma coisa. Ou ainda um outro, o dolo segundo Jacques Lacan. Essa é a minha reação. Essa é a minha reação. Então, perceba, o fechamento é para que tenha um sentido a dogmática, para que a dogmática possa ser um organismo que possa dar soluções para casos. Agora você imagina lá, então, você pega, sei lá, um exemplo ridículo, mas crimes de resultado seria segundo a teoria quântica. Você publica. Pergunto, você chega num processo e diz, não, mas... Ou ainda... Ou ainda... crimes de resultado segundo a teoria das supercordas, né? Qual é o sentido de você... Eu tenho isolamento, então eu não vou colocar a física ou os físicos para discutir dentro do... Embora se diga de passagem, se tem um movimento da neurociência a partir do compatibilismo humanístico do direito penal com a neurociência. Mas eu acho fantástico. É um compatibilismo humanista. Mas, de toda ordem, quando você insere critérios de neurociência dentro do direito penal, você vai desfigurar muita coisa. A começar por você dizer que a culpabilidade vira pressuposto de pena. Não, Damasio tinha razão. Claro. Ele e outros, né? Ele paga o papo. Enfim, é mais fácil, já vem na mente. Já é automático. Não tem que dar um exemplo. Damasio. Terceiro, a atitude crítica. Porque depois que uma pessoa escreve o que ele escreveu sobre imputação objetiva, se der um terremoto na Ilha de Páscoa, é culpa dele. O risco, um artigo fantástico, o risco de tomar uma sopa. Não vou avançar aqui depois. Mas... O terceiro aspecto, crítica jurídica. E aí vem a perspectiva de inserção na política criminal. Exegese, dogmática, crítica ligada à política criminal. São os 3 momentos da ciência do direito. Eu pergunto onde é que está a separação, que alguns autores insistem. E não há. O que o Rocco faz, e isso é a herança que nós temos, é de trabalhar com ciências auxiliares do direito do processo penal. Então vem lá, vem a criminalística,
epistemologia, vem antropologia, vem o direito civil, todos faz uma lista, né, de 74 ciências auxiliares. O que o Arturo Rocco, ao final de tudo, vai produzir é essa proposta tecnicista como uma espécie de reivindicação de ciência do direito penal que havia sido colocada em xeque ou deslocada a partir do movimento positivista. Contudo, como eu havia dito, como diz o Marco Nicola Miletti, professor da Bicocca em Milão, o Miletti vai dizer, ele chama o sumo sacerdote do tecnicismo é o Manzini, não é o Rocco. E veja, essa aqui eu vou fazer questão de trabalhar algumas questões com vocês, mais de perto. Essa prolusão de 22 de novembro de 1910 é 10 meses depois da prolusão do Rocco na Universidade de Sassari, se chama A Política Criminal e o Problema da Luta contra a Delinquência e a Má Vida. Má vida é um conceito essencialmente criminológico. Especialmente é um conceito que é desenvolvido pelo Alfredo Nicéforo e depois retrabalhado pelo Chico Sighelli, Gaetano Mosca e os caras da teoria das elites. Então, o problema aqui é identificar a má vida com as classes perigosas. Coisa que não foi com esse nome, a má vida é um conceito, mas na França realmente aparece como classes perigosas por um artigo do Augustin Morel, que é o mesmo cara que faz o Tratado da Degenerescência. Os caras democráticos. Veja só o que vai dizer o Manzini. Alguém que aparentemente não tem ligação com a criminologia positivista. Então, Manzini vai dizer assim: é preciso definir os meios imediatos e imediatos na luta contra a delinquência. Veja lá, luta, combate, né? Linguagem militarizada, combate à corrupção, né? Combate a drogas. Ele vai trabalhar, primeiramente, olha só, os meios imediatos para se acabar com o delito são educação popular, bem-estar social, a luta contra o alcoolismo, dentre outros. E as causas, mas não se dá para fazer nada em relação às causas da delinquência. As causas sociais, isso o direito penal não consegue fazer. Já está melhor, inclusive, que alguns deputados. Invocar um Manzini, um momento de razoabilidade. Agora, os meios imediatos é o direito penal que se transforma na prima ratio. Veja só, abre aspas, ele começa assim. No campo ético cultivou-se um equívoco, a ideia de que seria uma vergonha andar armado. O uso da arma contra um malfeitor não deveria ser tratado como uma faculdade jurídica, mas como um dever social. Então, esse é o começo. Na base do que é para ser um pensamento tecnicista. Ele vai dizer assim, primeira proposta de direito público, porque aqui a questão das armas, do andar armado, está ligada ao dever do privado, ele não está falando da polícia ainda, nem chegou. Falando do dever, se eu vejo um delito, meu dever é matar o malfeitor. O segundo aspecto, agora sim, para o Estado. Pena de morte e aumento das penas. Veja aqui, eu vou ler para vocês, para não mentir não mentir nada. Diz assim Manzini: nosso sistema penal, que de resto não teve jamais uma completa atuação, é não apenas benevolente, dadas as condições italianas, mas é também outro sim forjado em modelos criados para povos de índole, de costumes e disciplina diversos dos nossos. É um pouco do discurso antiparlamentar, ao dizer que a democracia não serve no Brasil. Ele se inspira, além disso, em um critério fundamentalmente errôneo, fatal petição de princípios sobre o qual se erige toda a sua complexa construção. O seu espírito se adequou muito mais à psique de gente culta e honesta do que aquela dos malfeitores. Acreditou-se que eles sentem e sofrem moralmente do nosso modo, atribuindo assim à restrição da liberdade pessoal um valor que a gente abjeta ou a gente simplesmente inculta e pobre está bem longe de se lhe atribuir. A isso se acrescente uma boa dose de sentimentalismo afeminado em benefício dos piores membros de nossa sociedade,
e uma valoração muito igualitária, abstrata e cega das coisas conhecidas como direitos da personalidade individual. Agora, vocês peguem os tratados de direito penal brasileiro e vejam quando citam Manzini. Melhor, me mostrem aqui quem não cita Manzini. Que nem que seja para aquela passagem triste que ele vai dizer que a jurisdição, quer dizer, a competência é a medida da jurisdição. Nem que seja para isso está ali o Manzini, para dar esse conceito pobre. Né? Pena de morte. Então ele vai sustentar aqui. Não vou ler para vocês, vou poupá-los. Mas ele vai dizer mais. É preciso também reinstituir a pena corporal, através do que ele chama de medidas policiais. Veja só, essa eu vou ler. Os agentes da força pública são hoje, no Estado italiano, munidos de armas por ironia, porque as portam, mas não podem usá-las. O justo critério de que não se deve fazer uso das armas sem absoluta necessidade contra a massa é bem diverso daquele para o qual os guardas não devem empregar as armas, a não ser em caso extremo, contra os malfeitores que os agridem ou que se rebelam. Na prática, ambos os critérios se identificam, e os malviventes sabem disso, se aproveitam e crescem em audácia. Então, uso de arma, pena corporal. Mas não é mais. Veja que vai além. E agora o Manzini começa a avançar nas políticas de segurança pública. Então ele vai dizer assim, que a forma para que se possa desenvolver melhor as cidades é criar centro de segregação dos malviventes para a purificação dos centros urbanos. Ele chama isso de medidas de polícia. Ele vai dizer, os delinquentes eles não podem ser considerados como sujeitos de direito penal, mas indivíduos danosos e perigosos que devem ser eliminados. Onde é que vem periculosidade? É do tecnicismo? Da malvivência. Vem da malvivência, vem da própria ideia de medida. Ideia de medida é controle de uma emergência. Por isso que vai ser fundada na base da defesa social. Eu não vou mais citar, mas ele termina homenageando o Lombroso. De novo, para dizer que não há uma ruptura entre o tecnicismo. O que eles fazem é introduzir esse pensamento tecnicista, o pensamento positivista e pretensamente controlado desde do plano interno do direito. Então, o tecnicismo ele faz uso do positivismo. Fez uso, melhor dizendo. Agora, se nós tomarmos em consideração uma outra circunstância que vai acabar sendo produzida, porque no momento em que é preciso formular tudo desde a base do direito público, disse, vem da Alemanha, vem no direito publicista, vem para o direito penal e vem para o processo. Processo civil antes, processo penal depois. A conformação do que se chama teoria geral do processo. Eu, de novo, eu não quero tirar nenhuma palavra do que foi dito e, portanto, eu vou pedir de novo desculpa para vocês e paciência. Eu vou citar um trecho do Giovanni Carello, um dos grandes, um dos melhores historiadores do direito de todos os tempos, altamente crítico em relação à atuação dos magistrados e por isso odiado pelos processualistas, um crítico ferrenho dos juristas em geral. Mas assim, no que diz respeito à teoria do processo, ela tinha o objeto de aplanar as diferenças entre o processo penal e civil. Isso não há dúvida. Diferenças tradicionais radicadas nas precedentes organizações liberais, já que está a base. Como eram, sobretudo, aquelas fundadas na iniciativa e nos poderes dispositivos das partes, na propulsão do processo civil, na administração processual da prova civil. A teoria geral do processo, ou teoria geral do processo em geral, servia a uma concepção autoritária de processo civil e refletia um processo de publicização do próprio direito civil substancial. É dois problemas, na verdade. A crítica que costumeiramente se faz à teoria geral do processo é de que ela estabelece premissas de direito privado, que constrói em torno de direito privado e vem ao processo penal. A construção da TGP ela é a publicização de conceitos que outrora foram de direito privado, não são mais. O processo civil ele é publicizado transversalmente.
Música